Olá, bem-vindo a mais um vídeo do canal Terapia da Criança. Eu sou Roberta Lima, a profissional responsável por este canal e pelas outras redes sociais onde a Terapia da Criança marca presença. Você encontra o endereço das outras redes aqui embaixo na descrição do vídeo. E hoje eu estou voltando para falar sobre desenvolvimento da fala mais um pouquinho, mas eu quero trazer uma situação mais específica, tá? Para que a gente possa pensar agora nesse vídeo sobre as situações onde há uma zona de conforto, né, que a criança fica ali muito limitada naquele entorno, não é, confortável em relação à fala, não é? Ela não precisa muito falar, ela não precisa se manifestar, ela não precisa se expressar, porque essa criança está numa zona extremamente confortável, uma vez que ela está sendo sempre assistida, não é, por todos, pelos adultos ou até pelas crianças mais velhas, um irmão, quem sabe, está sempre ali, atendendo aquela criança de forma muito imediata, de forma muito sistemática, sem dar um espaço, sem dar uma oportunidade e um tempo para essa criança ter a condição, não é, de se incomodar, não é, de sair dessa zona confortável e para vir então se manifestar, para desejar o que ela, falar o que ela deseja, não é, o que ela precisa, o que ela necessita. Então eu acho importante deixar registrado isso aqui no vídeo. Eu já falei isso, já fiz um post no Instagram sobre isso, já tem um tempinho, e é importante a gente pontuar para lembrar mais uma vez sobre essa questão. Porque acontece, por exemplo, situações em que a mãe e o bebê ainda estão numa relação simbiótica muito grande. O bebê que eu já falo é um bebezinho já maior, né? Já quase criança. Uma criança, um bebezinho de 1 aninho de idade, já para completar 2 anos, que a gente já espera, né? Ver que já chegue a falar as primeiras palavras. Com 2 aninhos a gente já espera que já esteja formando frases, não é? Com 2 palavras, da bola, quer água, tá? Então, existem situações em que a simbiose ainda está muito, não é, muito forte entre essa mãe e o bebê, que acaba não dando um espaço, né, uma separação simbólica para que esse bebê se manifeste, né, esse bebê que já é quase uma criança, ou já é uma criança, se manifeste de modo que ele possa expressar suas necessidades, tá? Porque isso acaba ficando difícil de acontecer uma vez que essa fusão é tão grande que a criança mal fez um comportamento assim que a mãe já interpreta, né, muito facilmente. A criança chorou por algum motivo, a criança está demonstrando que quer um brinquedo que está ali do alto da prateleira e antes mesmo dela manifestar isso de forma expressiva, a mãe já captou, já entendeu e já vai ali muito de imediato, né, dar aquele brinquedo, atender aquela solicitação da criança que ela nem teve tempo de elaborar, de expressar, porque aquela fusão é tão grande, aquela sintonia é tão grande que vai no automático, não é? A mãe, o pai, é muito comum em relação à mãe por conta dessa relação forte que há, não é? Esse vínculo muito forte. Mas isso pode acontecer entre qualquer outro membro da família, não é? Da criança não ter a chance, ela simplesmente não consegue, não dá tempo, porque antes mesmo dela poder manifestar o desejo, a necessidade dela, ela quer água. Então a mãe percebe que a criança está com sede, mas antes da criança apontar para a água, para o copo d'água, ou fazer algum tipo de movimento para manifestar essa necessidade dela, a mãe já foi lá e já levou o copo d'água e ela já bebeu a água. E aí ela fica naquela zona de conforto que limita muito, não é? Porque não provoca. A criança não tem necessidade, ela está sendo constantemente, né, atendida de modo que ela não tem tempo de se manifestar e de solicitar o que ela precisa. Seja através da palavra, né, antes mesmo da palavra, como a gente já viu em outro vídeo, pode ser apontando, pode ser vocalizando, pode ser olhando, tá? Outras formas, né, de comunicação que vão além da fala, mas é importante que a gente preste atenção, não é? Quem convive com as crianças nessa idade, os adultos, os pais, os irmãos mais velhos, as babás também, é importante pontuar e orientar a babá nesse sentido, tá? As professoras, né, da educação infantil, nas creches também, nos berçários, as crianças menorzinhas. É importante que a gente preste atenção, tá? A essa possibilidade da criança estar muito imersa nessa zona de conforto, de modo que ela não consegue, não é, seguir adiante porque ela não precisa, porque ela não se incomoda, ela não sente
ela não se depara em situações que exija dela esse movimento, né? Esse impulso de fazer a sua expressão, de solicitar o que ela precisa e deseja naquele momento, tá? Então vamos prestar muita atenção nesse sentido, não é? Se tem alguém, uma ou mais pessoas sempre atendendo aquela criança, tá? Se tem alguém também sempre falando por aquela criança, a criança não tem nem condição, né, de poder falar do jeitinho dela, porque alguém já foi lá, já percebeu, já falou e já fez o que ela precisava, tá? E assim, quando a criança aponta, né, a criança que ainda está aprendendo a falar, não fala nada ou fala muito pouquinho, as pessoas me perguntam, e o que é que faz quando apontar? Se ela ainda não fala, mas ela só está apontando e está pedindo, por exemplo, aquele copo d'água. Não vai dar água porque ela não está falando, só está apontando? Não é isso. A gente vai ver que ela apontou o copo d'água e vai mediar isso, né? A gente vai perceber nessa oportunidade, né, nessa situação, uma oportunidade de aprendizado para a criança. Então, não é simplesmente ela apontar o copo d'água e você entregar água, não é? Você tem que ampliar esse discurso, ampliar essa experiência. Então, ela apontou o copo d'água, você vai começar a falar: você quer água? Você está com sede? Você quer água morna? Água morna não, você quer água natural ou água gelada? Não é? Você quer muita água ou pouca água? Você quer água no seu copo amarelo ou no seu copo azul? Claro que numa única situação você não vai dar tantas opções, senão a criança vai ficar confusa, não é isso. Mas aos pouquinhos, né, à medida que as situações vão acontecendo, tentar fazer alguma dessas possibilidades, né? Fazer alguma pergunta, ampliar o contexto, né? Narrar também o que você está fazendo, não é que você vai pegar a água e que a água está gelada e vai entregar para ele, pergunta se a água está boa, se está gostosa, se a sede acabou porque bebeu água, enfim, né? Ver nisso aí uma possibilidade de interação, né? De troca dialógica, para que a criança possa ir percebendo, não é, que há essa riqueza e que a partir de um simples ato que ela teve de apontar, outras coisas surgiram, né? Outras situações vieram a partir disso aí. São situações super ricas, que são oportunidades espontâneas de desenvolver, não é, a criança como um todo, não só a linguagem, a fala, como o aspecto cognitivo, o aspecto motor, a depender do que a criança vai fazer, tá? Então, o vídeo de hoje foi esse, para pontuar isso para vocês, né? Para alguns pais que precisam desse tipo de orientação, para prestar atenção, deixa a criança se expressar também, dá um tempinho para ela, não é? Antes de você, mesmo que você tenha percebido o que ela quer, o que ela precisa, não precisa sair correndo, não é? E se antecipar em relação ao pequeno. Deixa ele se manifestar para ele poder fazer esse movimento, para então ele sair dessa zona de conforto, senão ele fica ali limitado e a fala demora muito a desenvolver, tá bom? Espero que esse vídeo tenha ajudado de alguma forma. Se você tem alguma dúvida, se tem alguma experiência, alguma situação mais ou menos como essa que a gente está tratando aqui, quiser comentar, quiser compartilhar com as outras pessoas também, faz o comentário aqui embaixo no vídeo. Se curtiu o vídeo, né, se gostou, avalia aí também. E se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, porque me ajuda, me dá um feedback positivo, para que a gente possa continuar também aqui no YouTube, produzindo os vídeos e ampliando essa comunicação entre todos os seguidores da Terapia da Criança, que são pais, são profissionais, para que a gente juntos possamos aprender mais, tá certo? Em relação a esse universo, esse desenvolvimento infantil, para que a gente possa proteger a infância o máximo possível e permitir que a educação da criança seja cada vez mais, né, mais assertiva, mais positiva e mais consciente, tá bom? Aguardo vocês no próximo vídeo, aguardo os comentários aqui embaixo. Até a próxima, gente. Obrigada pela atenção. Tchau, tchau.